Olá, eu sou Larissa Magalhães, sou terapeuta do Instagram Pra Lá da Terapia e hoje eu vou te contar como eu materializei o meu apartamento sem ter dinheiro para pagar ele. Esse é um novo quadro que eu vou fazer aqui no canal do YouTube, então aproveita e já se inscreve e ativa o sininho, porque ao longo do processo eu vou postando vídeos falando mais sobre a minha experiência pessoal com a lei da atração e vou trazer também alguns exemplos com pessoas que conseguiram materializar alguma coisa na vida delas usando as técnicas da lei da atração. Bom, uma das histórias que eu quero contar para vocês é sobre o meu apartamento. Há anos atrás morava eu e a minha filhinha pequena. E eu não tinha condições financeiras de alugar um apartamento com uma superestrutura que eu tinha vontade na época. Eu estava num momento de muita escassez financeira e muita escassez de energia também, eu vibrava muito baixo. Então eu fui morar de aluguel num apartamento muito ruim. Esse apartamento eu fiquei um total de 3 meses lá. Sabendo que todas as vezes, pelo menos no Brasil, quando a gente se muda e assina um contrato de aluguel, a gente precisa ficar pelo menos um ano. Se a gente sair antes, a gente paga multa, né? Só que, assim que eu entrei lá, na próxima semana eu já não estava nem um pouco feliz com aquelas coisas que eu achava que ia me fazer feliz lá. E não estava. Então, eu resolvi colocar um nome naquele apartamento, para conseguir me comunicar melhor com aquela casa que eu morava. E por algum motivo eu coloquei o nome de Cíntia. Não sei te explicar por quê. Mas eu conversava sempre com a Cíntia. Cíntia, o nosso relacionamento não tá dando certo. Eu acho que aqui é o lugar de outra pessoa. Então eu gostaria muito que você me liberasse para que eu encontrasse a minha próxima casa. E continuei falando com ela. Nesse processo, eu resolvi olhar apartamentos na internet e marcar algumas visitas. E eu encontrei exatamente aquele apartamento que eu gostaria de morar. Lembrando que antes desse processo eu me sentei, eu meditei e escrevi num papel todos os requisitos que eu gostaria da minha próxima casa. Que fosse muito branco, que entrasse muita luz, muito claro, arejado, seguro, com porteiro, enfim. Coloquei tudo lá, mesmo sabendo que na época isso seria praticamente impossível de pagar pelo que eu recebia e pelo dinheiro que eu tinha naquele momento. E aí eu vi esse apartamento na internet e marquei uma visita. E quando eu entrei, eu me lembro que eu abri a porta do apartamento, era exatamente o jeito que eu sonhava. E eu tinha certeza que seria ali que eu moraria. Então, eu falei para a corretora, por favor, faça a proposta para o proprietário de X mil reais a menos do que ele está cobrando. E ela disse, não, é impossível. Você não vai conseguir isso, você está pedindo muito menos. E eu, com toda a confiança do mundo, disse, por favor, faça a proposta. E aí eu voltei para minha casa, encaixotei as minhas coisas, já estava preparando para mudar, lembrando que eu estava presa no contrato e que eu não sabia se de fato aquela mulher ia dar o sim para mim a respeito do valor que eu gostaria de pagar. Mas eu confiei. Então, no dia seguinte, a moça da imobiliária me liga e fala, oi Larissa, gostaria de te dizer que a proprietária não aceitou a sua proposta. Naquele momento, eu fiquei triste, chocada. Poxa, como que eu estava sentindo que era aquele apartamento se não era aquele apartamento? Não é possível, tinha alguma coisa de errado. Era a mesma coisa de você tentar me convencer na época que o céu não era azul. Eu conseguia ver, ele era azul. E assim eu tinha certeza também que eu ia me mudar para aquele lugar. Mas enfim, fui pesquisar outros lugares. E naquele dia, acredite ou não, estourou uma grande infiltração no apartamento que eu morava. E a infiltração era tão grande que todos os tacos do apartamento levantaram. O chão era pura água. E aí eu percebi que mesmo aquele apartamento estava me mandando embora. E eu disse, ok, Cíntia, muito obrigada por isso, mas agora eu estou procurando outro apartamento. Foi uma bagunça na época. E aí, na busca por outro apartamento, com muita raiva por não ter sido aquele, eu encontrei outras fotos de outro lugar, bem parecido com aquele primeiro que eu tinha visitado. E aí eu fui visitar. E quando eu cheguei na porta do prédio, era o mesmo prédio. E quando eu entrei, era o mesmo apartamento, que estava em outra imobiliária e eu não sabia. Então, novamente, eu abri aquela porta, olhei para o apartamento e tive certeza absoluta que seria ali. Então eu falei para o outro corretor, por favor, faça a proposta de tantos mil reais a menos. O corretor então fez a proposta, me ligou no dia seguinte e disse, o proprietário aceitou a sua proposta. E foi lá que eu morei durante bastante tempo. Ah, um ponto interessante que eu esqueci de falar para vocês.
Aquela primeira corretora que me ligou, me oferecendo a visita daquele apartamento, ela se chamava Cíntia. Sim, Cíntia. Pois é, não existem coincidências nesse mundo, né? Bom, agora você deve estar se perguntando, o que eu fiz com aquele contrato de 1 ano do lugar que eu estava morando que inundou? Bom, eu não paguei a multa, afinal de contas, ele inundou. Então eu não precisei nem pagar a multa. Isso tudo é a lei da atração. Eu fiz técnicas na época, eu visualizava, eu escrevia e eu posso ensinar isso para vocês também. Inclusive, se você quiser que eu te ensine algumas técnicas, comenta aqui embaixo para mim, tá bom? Eu queria muito lembrar vocês que nenhum sonho acontece à toa, nenhuma vontade vem à toa. Isso não é uma frase motivacional barata. É simplesmente porque aquilo que faz o seu coração vibrar é para onde você deve olhar. O que faz o seu coração vibrar não é o que faz o meu coração brilhar. Então, por que será que a gente tem essa capacidade de sonhar e querer alguma coisa na vida? É porque aquilo que faz o seu coração vibrar é o caminho que você tem que percorrer. Aquilo que é importante para mim não é para você e vice-versa. Então, dessa forma, a gente tem mais e mais certeza de que tudo que a gente carrega internamente, que faz o nosso coração vibrar, as vontades que a gente tem, é porque a gente pode criar. E nesse processo a gente vai se conhecendo, vai se curando e vai entendendo realmente que a lei da atração nada mais é do que algo que rege o tempo inteiro. Se eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês, é porque em algum momento eu vibrei para que isso chegasse aqui. Eu queria muito que vocês lembrassem disso. Bom, o próximo vídeo eu vou falar mais sobre a lei da atração, vou trazer vários casos aqui para vocês. Então, se você não quer perder esses vídeos, por favor, se inscreva aqui nesse canal, ativa o sininho para você ser avisado quando esse vídeo chegar. E assim eu gostaria de te inspirar, para que você siga também os seus sonhos e que você tenha certeza absoluta que se você sonha, você consegue realizar. É simples assim. E não se esqueça de me seguir também lá no Instagram, @praladaterapia, onde eu falo um pouquinho mais sobre lei da atração e terapias no geral. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.